Papai do Céu é maravilhoso. Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Já fizemos uma oração para essa família que estava doente, por essas pessoas. E quantos creem que nesta noite Deus já operou milagre na vida dessas pessoas? E aqueles que estão aqui receberá mais da parte de Deus ainda nesta noite. Eu convido a noiva de Cristo para abrir a palavra de Deus comigo em 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho sobre um casal que me chama muita atenção aqui na Bíblia Sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel. Aleluia. Nós vamos falar, como os irmãos sabem, sobre uma mulher chamada Ana e o teu esposo, aleluia, chamada Eucana. 1 Samuel. Vou esperar com bastante calma para todos os irmãos, aleluia, encontrar aquele que tem o exemplar da Bíblia, capítulo 1. Glória a Deus. E aquele que tem no seu celular, também encontrar no seu celular. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo de número 2. Aleluia. O capítulo 1 começa assim, aleluia, no livro do profeta Samuel. Houve um homem de Ramaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tur, filho de Zufer, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. O versículo de número 9 agora, meus queridos e amados irmãos. Então Ana se levantou, depois que comeu e bebeu, e em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela se pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo número 11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se lembrar-se benignamente, atentar-te para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dares a um filho, homem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Glória a Deus. O versículo número 2, o capítulo 2, nós vamos ler no período, aleluia, que o Senhor estiver palestrando conosco. Que os irmãos possam tomar assento em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é uma passagem que todos os irmãos aqui já conhecem, todos os irmãos já leram, já viram muita ministração sobre, aleluia, essa mulher chamada Ana, sobre esse homem chamado Samuel. E o que me chama muita atenção, que a Bíblia diz que Ana, ela era afligida por Penina. Eu considero Ana como uma mulher sábia, uma mulher paciente. Aqui tem várias irmãs aqui que são mães. Uma mulher paciente. Aleluia, mas nós não encontramos em lugar nenhum aqui ela debatendo com Penina.
por causa das ações que Penina, aleluia, fazia contra ela. E a Bíblia diz também que o teu esposo Elcana o amava muito. Ela era uma mulher amada, mas ela tinha um desejo que todas as mulheres que se casam desejam ter um filho. E ela não tinha. Mas ela subia de ano em ano na tenda para orar, para buscar o Senhor, para consagrar a vida. E Elcana, ele era muito paciente, porque se fosse nos dias atuais de hoje, muitos homens, eu creio, que com a afronta de Penina, ele dizia: ó, Penina, você pega suas coisas e vai embora, eu vou ficar somente com Ana. Mas como era do costume daquela época, e ainda é hoje em alguns países do Oriente Médio, essa lei ainda ela persiste. Se você for casado com uma mulher durante 7 anos, ela não tiver filho, ele tem por obrigação tomar uma outra mulher para, aleluia, adquirir filhos. E como os países muçulmanos, os homens lá, ou a mulher tendo filho ou não tendo filho, ele querendo, ele tem o direito de ter mais de uma mulher. Coisa que a Bíblia, ela condena, mas eles não seguem a palavra de Deus. E aqui nós encontramos, nós vimos a paciência dessa mulher chamada Ana. E a confiança dela em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela traz tanto para nós, homens, como para as irmãs também, que mesmo quando nós sejamos confrontados de uma maneira de querer nos tirar da graça de Deus, nós devemos somente confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já imaginou, meus amados irmãos, se ela fosse uma mulher barraqueira, se ela fosse uma mulher brigona, no caminho de onde eles iam, aleluia, para chegar até Siló, eles adoravam o nome do Senhor, era mais ou menos a cerca de quase 200 quilômetros. Já imaginou pelo caminho, e naquela época não tinha carro, eles iam em caravanas, em camelos, jumentos. Se ela fosse arrumando contenda pelo caminho, quando chegasse a hora da guerra, mas ela confiou em Deus. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que foi o Senhor que fechou a madre de Ana. Eu já vi algumas pessoas dizer que, mas não, a Bíblia aqui está escrito que o Senhor cerrou a madre dela. E pela confiança que ela tinha em Deus, e pelo voto que ela fez ao Senhor, no momento certo, Deus, antes da criação, já tinha planejado tudo isso, já tinha projetado: esta mulher chamada Ana, em tal tempo, assim, assim, no tempo determinado, eu vou dar um filho para ela. Porque Israel estava vivendo num contexto muito difícil naquele tempo. Tinha Eli, o pai, Ofni e Finéias, filhos. Com a idade de Eli, Ofni e Finéias assumiu o sacerdócio. Mas só que eles tinham a capa de sacerdote, andava como ovelha, mas eram lobos. Não eram homens sinceros. E Deus precisava de alguém sincero para colocar no lugar deles. E ele já tinha visto Ana. Irmãos e irmãs que está aqui, Deus já te viu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já projetou o que ele vai fazer na tua vida para melhor. Ah, irmão Jorge, eu estou pedindo há tanto tempo e ainda não recebi. Faça como Ana, persevera. Não murmura. Não questione com Deus. Aqui nós encontramos Ana orando, mas ela nunca questionando com Deus a situação que ela estava passando. E que me chama muito a atenção, meus queridos e amados irmãos, é que quando nós vimos aqui, Eli, quando ele atentou para Ana, orando na coluna do templo, ela estava falando só ela e Deus. Ele olhou e disse: olha, essa mulher está embriagada. Porque naquele tempo era normal algumas pessoas tomar vinho e ficarem embriagadas. Mas
Ela disse: Senhor, a tua serva não está embriagada, sou mulher amargurada. Isso serve para mim, serve para os irmãos, para as irmãs, para os jovens que estão aqui. Confiar unicamente em Deus. Porque quando nós confiamos nele, amados irmãos, aquilo que é impossível para mim, para o pastor Jota, para os pastores que estão aqui, os obreiros que estão aqui, os evangelistas que estão aqui, para os homens e mulheres de oração, aquilo que é impossível para nós, se torna possível para Deus. Porque no vocabulário divino do nosso Pai não existe a palavra impossível. Não existe aquilo, Ele não pode, Deus não pode fazer. Eu, como homem, não posso. Os irmãos aqui, de uma maneira geral, não podem. Mas o nosso Deus, Ele pode. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, amados e queridos irmãos, ela teve uma bênção tão grande. E nós vimos também o que aconteceu. Aleluia. Depois que o Senhor concebeu, que ela concebeu e teve um filho, louvado seja o nome do Senhor, nós vimos que ali, Penina cessou de ter filhos. Penina cessou de ter filhos. Mas não vimos Ana em situação nenhuma também, ela flotando Penina e dizendo: está vendo? Você agora que tinha tantos filhos não tem mais. Eu agora sou uma mulher fértil. Olha a sabedoria de uma mulher que confia em Deus, de um homem que confia em Deus. Quando Deus abriu a madre dela e ela concebeu, em momento nenhum nós vimos ela se exaltando, não porque eu sou uma mulher de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ela se pôs no lugar dela e somente confiando em Deus. Não vimos também, aleluia, mencionando o nome de Eucana, aleluia, dizendo que ele era o homem de Deus, por isso Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo, se engrandecendo. Claro que ele era um homem de Deus, ele confiou em Deus, mas ele deu a honra e a glória para Deus. Porque quando nós recebemos algo da parte de Deus, se nós não vigiarmos, nós queremos tirar a honra de Deus e trazer para nós. Dizer: não, isso aconteceu porque eu, irmão Jorge, eu sou um homem de Deus, eu orei e Deus fez. Eu sou um homem de Deus. Então, irmãos, por misericórdia, nós oramos e Deus teve misericórdia e Ele fez. Sim, glória a Deus. Aleluia. Porque tudo é por misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos bons? Não, o próprio Jesus Cristo mesmo diz: só existe um bom que é Deus. Nós não somos bons. Aleluia. Mas quando nós rendemos ao pé de Cristo, descemos, aleluia, nos humilhamos na presença dEle, a misericórdia dEle nos alcança. E pela misericórdia dEle alcançar esta igreja, aos irmãos que estão aqui, Deus opera milagre. Aleluia. Deus faz maravilha. Aleluia. E o que eu fico bem atento, aleluia, quando eu vejo essa história dessa mulher, desse casal, aleluia, e ver o crescimento de Samuel, o desenvolvimento de Samuel, aleluia, a sua adolescência, aos teus, mais ou menos, dito dos historiadores, que entre seus 13 e 16 anos, 17 anos, quando Deus falou com ele a primeira vez, aleluia, nós vimos que Samuel, a Bíblia diz que ele nunca caiu uma palavra de Samuel por terra. Porque ele foi gerado, aleluia, pela graça e misericórdia de Deus, foi oferecido como sacrifício a Deus para servir na casa de Deus, foi instruído pelo homem de Deus chamado Eli. Ele era temente a Deus, irmãos, mas só que ele tinha um probleminha. Aleluia. Ele amava mais os seus filhos
aleluia, dava mais cobertura aos seus filhos do que dizendo, olha, vocês não fazem isso que vocês estão fazendo aqui, porque isso é errado diante do Senhor. Vocês estão defraudando a casa de Deus. Ser bom para os nossos filhos é ótimo. Esse é o nosso primeiro. Deus, quando nos deu os filhos são dele. Ele nos deu a responsabilidade de criá-lo, educá-lo, aleluia, ensinar o caminho do Senhor, mas não devemos passar a mão no erro que eles fazem também. E isso, aleluia, Deus enviou um homem de Deus a Eli e advertiu ele sobre os seus filhos. Amados irmãos, é muito sério nós que somos obreiros da casa de Deus, por isso que a Bíblia diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. E Deus, ele foi necessário ele tirar Eli de cena e colocar Samuel. Mas ele já sabia disso. Irmãs que estão aqui, hoje não é culto de varoas, mas Deus trouxe uma palavra de ensinar tanto os homens como as irmãs. Irmãs que estão aqui neste lugar, nesta noite. Aleluia. No momento de dificuldade, no momento difícil, aleluia, lembra-se da perseverança de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Esposo que estão aqui nesta noite, em momento de dificuldade e luta da tua esposa, lembra-se de Eucana, que nunca se opôs, nunca, aleluia, se desfez de Ana, nunca rebaixou Ana por ela não ter filho. Nós encontramos, amados e queridos varões que estão aqui, que diz a Bíblia que quando ele dava oferta para Ana oferecer ao Senhor, ele dava uma porção dobrada para ela. O certo era dar para Penina, porque Penina tinha filhos, mas ele dava a porção dobrada para Ana. Ele honrava ela, sabia que ela era uma mulher de Deus. E nós que somos homens, nós que somos varões, a minha metade ele não está aqui, está lá no Rio de Janeiro. Aleluia. Mas eu aprendi durante um tempo da minha vida que aquela que Deus colocou ao nosso lado, aleluia, ela não pode andar para trás de mim. Ela tem que andar ao meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E se ela quiser passar à frente também, eu não posso ser ignorante, mas eu tenho que chegar e dizer, irmã Conceição, vamos andar aqui, juntinho comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mulher ela não pode andar atrás do homem e nem na frente. Por isso Deus abençoa Ana ricamente, amados irmãos. Abençoa Ana ricamente. As jovens que estão aqui, que pretende ainda, aleluia, pela graça de Deus, se casar. Aleluia, constituir uma família. Os jovens que estão aqui, que não são casados, constituir uma família. Valorize a tua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens, aleluia, quando casarem, valorize o teu esposo. Irmãos que estão aqui, irmãs, um valorize o outro. E Jeová, aleluias, vai derramar a bênção sobre vocês. E Samuel serão gerados na vida de vocês para a glória de Deus. Aleluia. Não somente filhos, mas quando o casal tem uma vida sincera diante de Deus, diz a palavra do Senhor que as bênçãos do Senhor o alcançam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já passei por um problema difícil no meu relacionamento. Aleluia, mas eu aprendi uma coisa. Um dia que eu estava bem angustiado, você já viu pessoas quando ele está tão angustiado que ele está com a mente meio embaraçada? Alguns irmãos aqui já tiveram isso. Irmãs já tiveram esse problema? Aleluia. Porque nós podemos aborrecer, irmãos. O esposo ele pode aborrecer a esposa com palavra, com gesto. A esposa pode aborrecer o esposo com palavra, com gesto, com atitudes.
Mas isso não é motivo para a ignorância. Não é motivo para a palavra torto. Não, não é. Aleluia. E um dia eu estava com a minha cabeça, como diz lá no Rio de Janeiro, desse tamanho. Que nem um balão. Aí eu cheguei no meu trabalho. Aleluia. Eu fazia manutenção em uma mansão. Fui me trocar, trabalhando. Chegou às 10 horas, eu estava com uma dor de cabeça. Eu disse, Deus, eu tenho que resolver esse negócio. Aí eu fui lá no banheiro, fechei a porta, dobrei o meu joelho, orei uns 13 minutinhos. Quando eu abri a porta que eu saí, eu já não tinha mais aquela aflição. E quando eu cheguei em casa, tinha uma paz, queridos irmãos. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. E até hoje, já se passaram aí já mais ou menos seus 30 anos. Aleluia. Eu digo para sempre, não estou coisando mais o meu lar, é um lar abençoado. Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui um casal de filhos que está aqui. São bênçãos de Deus. Tem mais 2 filhos aqui. São bênçãos de Deus. Então, amados, a irmã Conceição não é Ana. Eu não sou Eucana. Aleluia, mas nós temos que confiar no Deus de Ana e de Eucana. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que dizer, casais, lembra-se que tem um Deus que dirige a família. Aleluia. Tem um Deus que direciona a família. Louvado seja o nome do Senhor. Se está difícil, Ele tem a solução. Amém. Se está tudo correndo bem, é por causa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem muitos problemas, vão junto aos pés de Cristo. Qual casal que nunca teve pelo menos um pouquinho de discussão? Eu acho difícil não ter. Mas quando Jesus Cristo está no meio, não há palavras torpes de uma parte nem de outra. Não há levantar a mão. Aleluia. Não há botar o dedo no nariz um do outro. Não há empurrão no peito. Diz, varão, vamos pedir a Deus uma solução para o nosso problema. Aleluia. Porque na antiguidade, amados irmãos, e até hoje, uma das 2 coisas que causam mais problema em casais, aleluia, dessa minha andança por alguns lugares, praticando seminários de casais, coisa que eu mais vejo, primeira parte, a parte financeira. A segunda parte é quando não tem filho. Isso pode causar problema em muitos casais, principalmente dentro da igreja. Mas quando o homem e a mulher, mesmo não tendo filhos, e eles são servos de Deus, eles compreendem, aleluia, e vão para os pés do Senhor. Mas muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, isso traz um problema muito sério. Mas devemos confiar naquele Senhor poderoso. Ele diz, eu sou. Quando Deus diz, eu sou, irmão, porque Ele pode tudo. Amém. Não existe nada além dele. Glória a Deus. Eu sou pó. Sabe por quê? O próprio Deus mesmo disse que depois de Ele ter criado tudo, Ele pegou o pó da terra. O que é o pó? O pó é aquilo que sobrou. É poeira. Quando varre aqui, não tem essa poeirinha que tem, sai aí da poeira da rua, é isso aí que nós somos criados, do pó. E desse pó, ele veio aqui do lado esquerdo, cerrou uma costela e fez a varoa. Vamos voltar lá no início, não vamos fazer como Adão. Ó Senhor, foi a mulher que tu me deu, por isso que eu pequei. Assume a responsabilidade. Aleluia. Eu posso tentar induzir a minha esposa a pecar.
Mas ela só vai pecar se ela quiser. Ela pode tentar me induzir a pecar, mas eu vou pecar se eu quiser. Aleluia. Eu posso dar um bom conselho para o irmão. O irmão vai aceitar se ele quiser. Aleluia. As irmãs podem, algumas irmãs, aleluia, que tem um mau conselho, dá um mau conselho uma outra. Ela vai aceitar se ela quiser. Confia em Deus, irmãos. Só aceita aquilo que for da parte de Deus. E eu glorifico a Deus, porque aqui no capítulo de número 2, olha só que maravilha. Eu gostaria de pedir, vem cá, pastor Jota, pega a tua Bíblia lá e lê aqui, para mim aqui. Ele vai me ajudar a pregar hoje. Aleluia. Vocês gostariam que ele me ajudasse? Amém. Glória. Samuel, capítulo de número 2, os irmãos acompanham bem atento aí. 1 Samuel 2. Aleluia. Glória a Deus. Lê até o versículo número 6, filho, por favor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras passadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se exultaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Glória a Deus. Encontramos Ana aqui se engrandecendo. Aleluia. E tentando diminuir a Penina por causa... Não, ela aqui está engrandecendo a Deus que abençoa ela. Aqui nós encontramos Ana somente honrando a Deus. Aleluia. Não dizendo que é honra dela, é honra de Eucana. Não dizendo, Senhor, eu te dou glória porque o Senhor jogou Penina lá para baixo e me exaltou. Não. Ela está glorificando a Deus. Aleluia. O que nós, homens e mulheres, jovens, crianças que estão aqui, aleluia, devemos fazer em todos os momentos, em todas as situações. Somente engrandecer a Deus. Aleluia. Eu vou ser sincero com meus queridos e amados irmãos. Eu não estou aqui falando em língua dos anjos. Não estou me movimentando, pulando para lá e para cá, mas eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Deus me deu essa palavra, irmão, porque Ele sabe que eu preciso dessa palavra. Aleluia. Eu preciso dessa palavra, como eu falei antes. A minha namorada não está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela precisa que eu olhe melhor para ela. Aleluia. E as namoradas que estão aqui, porque casal quando casa é aquela namorada, irmão. Só quando Deus toma um, aí que separa. Aleluia. Nós precisamos olhar, aleluia, com os olhos espirituais. Aleluia. E aqui nós encontramos essa mulher chamada Ana, quando ela ora. Aleluia. Aqui olha o capítulo número 4, o versículo número 4 no capítulo 2. E o arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram, aleluia, foram vencidos de força. Aleluia. Mas ela não disse, olha, Ana, que era Penina, que era forte, aleluia, ela agora se enfraqueceu, ela se acabou. Aleluia, não. E que nós devemos, irmãos, honrar
aquele que por misericórdia traz a honra dele até nós. Aleluia. Nós temos algumas mulheres aqui na Bíblia, normalmente se fala muito de homens sábios, mas nós temos algumas mulheres aqui na Bíblia que nos dão lições maravilhosas, muito lindas, de como se comportar diante de Deus, e como ser um cristão em Deus, tanto falando no âmbito nosso masculino como no âmbito feminino. Nós temos aqui essa mulher Ana. Nós temos, quem não lembra de Abigail? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não lembra de Débora? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 2, quando o anjo do Senhor foi ter com Maria, o que Maria disse para o anjo? Eis aqui a tua serva. Louvado seja o nome do Senhor. A prima de Maria, Isabel, não vou dizer que na frente dessas mulheres tinha homens valorosos, não, ao lado dessas mulheres, todas elas. Aleluia. Menos Abigail, que o esposo de Abigail ela era terrível. Depois que ela foi ter com Davi, se casou com Davi. Mas o esposo dela era mau, terrível. Era homem de Benial, maligno. Mas todas elas tinham um varão ao seu lado. Não dizendo, olha, você tem que ficar aqui. Não, andar aqui ao lado. Costela é onde, irmão? Costela é do lado. Costela não é aqui, nem aqui. É aqui. Aleluia. Deus está falando com o irmão Jorge aqui. Aleluia. Deus está falando com o irmão Jorge. Então, amados, essa mulher, ela perseverou. Agora vamos falar um pouquinho do filho dela. A palavra de Deus diz que ela levou Samuel quando ele desmamou. Alguns historiadores dizem que Samuel, quando foi entregue a Eli, tinha mais ou menos 5 anos de idade. Que normalmente as crianças antigamente, quando não tinham muitos filhos, as crianças mamavam até ali seus 3, 4 anos, 5 anos. Deveria ele já ter uma idadezinha, para ele levar, ele já tinha que andar e fazer, já está andando bem, não podia levar ele com 2 anos e entregar na mão de Eli. Alguns historiadores que ele tinha em média 5 anos de idade. E aquele menino cresceu na casa de Deus, amados, aprendendo, aleluia, maravilhas de Deus. Porque Deus ouviu a oração de uma mulher. Eu creio que Eucana também orava por um filho, mas aqui não cita que Eucana orava. Mas eu creio, eu tenho o direito de pensar, eu creio. Mas nós vimos aqui só, e esse menino foi crescendo. Nós que somos filhos, até mesmo você hoje que é adulto que está aqui, lembra do teu pai, lembra da tua mãe, o que eles fizeram por você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você crescer, não se esqueça que tu é um presente de Deus. E se tu está adulto, não se esqueça que tu é um presente de Deus. E se você é casado e gerou filho, teus filhos é presente de Deus. Eli, eu creio que ele ensinou bem os teus filhos. Quando era jovem, está debaixo da tutela dele. Mas quando os seus filhos saíram, fizeram um monte de coisa errada. Os irmãos sabiam que não foi diferente com os filhos de Samuel. Isso era a mesma coisa que os meus filhos de Eli. Mas a Bíblia diz que Samuel, nenhuma palavra dele caiu por terra. Então, a minha oração é que meus filhos não sejam filhos de Peniel. E que os filhos dos meus queridos e amados irmãos que estão aqui também não sejam. Sejam jovens, homens e mulheres temente a Deus. Amém. Ah, irmão Jorge, meu filho estava na igreja, se desviou, está fora do caminho do Senhor. Ora que ele volte. Porque eu também me afastei quando adolescente. Mas o meu pai e a minha mãe nunca desistiram de mim. Nunca. Aleluia. Muitas das vezes eu
cheguei em casa, de madrugada, ao romper da aurora, minha mãe, eu estava na varanda da sala, na varanda sentado, o senhor na sala sentado, dizia: mamãe, a senhora não dormiu? Eu falei: não, filho, eu acordei agora que nada. Ela passava a noite orando, enquanto eu e meus irmãos desviados estavam na bagunça. E Deus foi trazendo. Trouxe meu irmão, o pastor Natanael, um dia ele estava vindo aqui, vocês vão conhecer. Depois me trouxe para a glória de Deus. Depois trouxe meu irmão Silvério também, que é pastor para a glória de Deus. Irmão, ele estava vindo aí, que os irmãos vão conhecer. E ele, papai do céu, foi trazendo. Sabe por quê? Tinha uma mãe que orava pelos filhos, o filho estava dando tirado. Louvado seja o nome do Senhor. O meu pai era mais tranquilo, dizia assim: eu já orei, entreguei na mão de Deus, está entregue na mão deles. Não, a minha mãe ficava guardada. Mãe é mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso o irmão Jorge hoje está aqui. Glória a Deus. Eu me lembro quando Débora, aleluia, e João Roberto eram pequenos, e o Isaac, às vezes quando eles estavam com alguns problemas, e eu ia dormir e vocês não ficavam acordados com eles no colo, balançando para lá e para cá. Amor de mãe é tremendo. Muito amor comparado, mais ou menos, com o amor de mãe. O amor comparado, mais ou menos, não. 1000 vezes do que o amor de mãe é o amor de Deus. Aleluia, nós encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, nós vamos ficar por aqui. Mas ainda eu queria ler aqui só o versículo de número 7, que diz assim: eu, o Senhor, aleluia, empobrece e enriquece. Aleluias. Abaixa e também exalta. Está aqui, não está dizendo, aleluia, que nós homens faz isso, não. Ela diz, o Senhor. Observa bem que ela só dá honra para Deus. O Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já ouvi, irmãos, oração de algumas pessoas. Aleluia. Que disse para algum coisa: Senhor, o Senhor está vendo o que o irmão está me fazendo? Pega ele, Jesus. Irmão, não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Aqui o Senhor está falando que nós devemos entregar tudo nas mãos dele. E quando ele fizer, a honra é para ele. Aleluia. A honra é para ele. Esse cântico de Ana aqui, irmãos, é um louvor de agradecimento a Deus pelas maravilhas do Senhor. Eu vou falar mais uma palavrinha para os casais, para nós. Bem que eu digo, a minha metade não está aqui, mas se Deus me deu essa palavra porque serve para mim, louvado seja o nome do Senhor, serve para mim. Casais, se não oram junto, faça orar junto. Faça fazer propósito junto. Cálculos juntos. E esse Deus que honrou Ana, você vai dizer aqui, como está escrito no versículo, aleluia, de número 7. O Senhor, ele empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e também exalta. Aleluia. Aí você não vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor castigue e abaixe fulano. Não, não, Senhor. Foi o Senhor que exaltou. É o Senhor. Aleluia. Eu gosto muito quando, mesmo no meu português muito fraquinho, quando o Senhor falar conosco no nosso verdadeiro idioma que nós podemos ouvir. Que Deus abençoe os casais aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluias. Esposo que está aqui com as suas esposas. Nós vamos fazer uma oração para esses casais aqui. Minha esposa, essa hora sim, ela está trabalhando ainda, mas eu aqui vou orar para ela.
Amém. Louvor pode exaltar o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja pra você. Tudo diz que não. Parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. No Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. No Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Meu Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meu Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meu Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meu Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu e não vai desistir de nós. Glória. Irmão, nós vamos fazer, peço permissão do pastor Jota. Gostaria que os casais que estivessem aqui, esposo e esposa, se colocassem aqui em frente, um para o outro, e segurassem um na mão. A esposa que estiver aqui sem o seu esposo, segura na sua mão mesmo. O esposo que estiver aqui sem a sua esposa, segura na sua mão, representando a sua esposa. E nós vamos estar orando agora pela família. Filhos que estiver aqui, fica perto do seu pai e da sua mãe. Para a honra e a glória do nome do Senhor, soberano Deus,
e eterno Pai. Nesse momento, Senhor, diante da Tua face, cujo nos encontramos aqui agora, eu quero nesse momento, pelo Teu grande, glorioso e divino poder, entregar nas Tuas mãos, ó Deus, cada casal que estará aqui de mão dada nesta noite. Eterno Deus e meu Pai querido, nós ouvimos, eu ouvi, os irmãos ouviram o que o Senhor falou conosco aqui nesta noite. Se o Senhor falou conosco, porque o Senhor tem, aleluia, que falar comigo nesta noite a respeito deste negócio. Eterno Deus e poderoso Rei da Glória, é porque eu precisava e preciso ouvir o Senhor falar conosco. Os casais que estão aqui, os esposos, as esposas, que o problema financeiro, Senhor, não venha abalar essa união. Eterno Deus e poderoso Rei da Glória, que nenhum outro problema, Deus, venha abalar, porque a Tua palavra diz, Senhor, que foi o Senhor que uniu. Eu quero entregar aqui cada casal nas Tuas mãos pelo Teu poder. Aleluia, quero entregar nas Tuas mãos, ó Deus, cada filho representando, aleluia, Samuel, poderoso Rei da Glória. Alcance, eterno Deus, as famílias representadas aqui nesta noite. As irmãs que seus esposos não estão aqui. Os esposos, aleluia, que a sua esposa não está aqui, como a minha irmã Conceição. Eterno Deus, mas eu uno a minha mão aqui agora, Senhor. A mão dela unido a minha distância, Deus. O Senhor vem abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família. Que as correntes, aleluias, as tempestades não possam abalar a nossa união, porque Tu, lá de mar, de quer, de mar, é a nossa rocha, firme, é a nossa rocha. Eterno Deus e poderoso Rei da Glória, em nome de Jesus, sejam casais abençoados, filhos sejam abençoados, esposos sejam abençoados, esposas sejam abençoados, jovens que estão aqui que ainda irão se casar. Eu digo uma palavra profética da parte de Deus. Deus vai edificar, aleluia, um lar na base e a rocha de Cristo. Poderoso Rei da Glória. Cada casal aqui com problema de enfermidade, esterilidade, vai queimando agora, Senhor, pelo Teu poder. Vai tocando agora pelo Teu poder, Jesus. Qualquer tipo de enfermidade, aleluia, alguém que entrou aqui sentindo dor, eu dou a ordem, saia. Saia em nome de Jesus Cristo. Todos os problemas já foi repreendido em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noiva nesta noite.